Oi pra você, meu aluno do terceiro ano do ensino médio. Eu sei que esse vídeo vai ficar andando, mas hoje nós vamos falar de Aristóteles. E eu não tinha como falar pra você de Aristóteles de dentro da minha casa. Aristóteles, ele é um filósofo que viveu no século IV a.C. e ele é aluno de Platão. Aluno, não discípulo. E por que eu digo aluno e não discípulo? Porque ele não concordava com as teorias do seu mestre. E normalmente um discípulo concorda com as teorias do seu mestre. Por isso nós estamos aqui hoje na rua, porque não concordando, ele abriu uma escola chamada de Liceu, onde ele dava aulas peripatéticas. E o que significa dizer que ele dava aulas peripatéticas? Significa que ele andava ao redor do liceu e andando ao redor do liceu, ele ia falando das suas teses, das suas concepções de universo, e os seus alunos iam atrás dele. Eu não posso fazer isso aqui, mas eu tô trazendo você comigo. Ele ia falando e os seus alunos iam anotando, ok? É importante lembrar também que ele foi... Tem dessas na rua, né? É importante lembrar também que ele foi o grande mestre do Alexandre da Macedônia, que foi chamado de Alexandre o Grande. Vamos lá então. O que é importante a gente saber do Aristóteles? Tem um quadro chamado A Escola de Atenas, e nesse quadro demonstra bem as diferenças da teoria entre o Platão e o Aristóteles, onde ao centro da imagem tem um cara apontando para cima e outro cara apontando assim, né? Para esse mundo, esse mundo que existe. O que nós falamos sobre esse quadro? Esse quadro reflete sobre a questão da verdade, onde Platão aponta para cima, onde ele aponta a verdade. Então, a verdade encontra-se na esfera inteligível, nas ideias perfeitas. Enquanto Aristóteles mostra para esse mundo aqui, portanto, o único mundo que existe, a verdade está aqui. Porque para Aristóteles não faz sentido explicar o mundo a partir de outro mundo, mas sim a partir desse mundo que existe. E aí, nós temos alguns problemas, né? Como que eu vou explicar o mundo a partir desse mundo que existe aqui? O Aristóteles, mostrando assim, ele aponta para um dos primeiros conceitos da metafísica aristotélica, que é o conceito de substância. Nós temos, então, portanto, que olhar para a substância. E aí você pergunta para mim, o que é a substância? Substâncias são os particulares, aquilo que existe no mundo particular. Lembra que Aristóteles, que o Platão dizia que o conhecimento estava nas ideias universais? Platão dizia que nós temos que observar, o Aristóteles, desculpa, dizia que nós temos que observar os particulares. Para entender o universo, eu tenho que observar a planta, eu tenho que observar a árvore e assim por diante, certo? Cada ser que existe. Mas o que é que eu tenho que observar na substância para produzir conhecimento, segundo Aristóteles? Ele vai dizer que a substância, ela é dotada de alguns atributos. E quais são esses atributos da substância que são importantes para que você entenda a teoria aristotélica? Ele diz que os dois primeiros atributos da substância são matéria e forma. Pensa comigo. Você sabe que para algo existir é necessário uma matéria, não é? Quando você olha para mim enquanto substância, enquanto ser que existe, eu existo por quê? Você consegue me perceber por quê? Porque eu sou dotada de matéria. Eu tenho carne, ossos. Aristóteles é o pai da biologia, então observar a matéria das coisas. E hoje nós sabemos, aqui tem carbono, tem cálcio, tem uma série de elementos que compõem a minha matéria. E tem uma série de elementos que compõem toda a matéria que existe, certo? Agora, outro atributo importante é a forma. Olha, uma substância, ela tem matéria, mas a matéria ela não é desinforme, ela tem uma forma. E o que é a forma? Se a matéria é daquilo do que é feito a substância, a forma é aquilo que é a substância. Por exemplo, carne e osso. Tá? Eu sou Carla, carne e osso, mas na forma humana. Poderia ser carne e osso,
mas na forma de cavalo, por exemplo. Não sei se você consegue ver lá do outro lado. Podia ser carne e osso, mas na forma de cachorro. Forma é aquilo que é a substância, o que a substância é. A gente pode pensar, por exemplo, em carbono, mas nessa forma, ou seja, na forma de árvore e assim por diante. Você pode pensar em metal, metal na forma de cadeira, metal na forma de carro e assim por diante, certo? Então, todas as substâncias, elas têm matéria, mas ela também tem forma. Isso é muito importante para analisar a substância, certo? Mas existem dois outros atributos importantes da substância que Aristóteles chamou de a substância existe essência e acidente. Anota aí, essência e acidente. E o que são? Qual é a definição desses dois conceitos aristotélicos? A essência é a característica da substância que, se deixar de existir, a substância deixa de ser. E o acidente é a característica da substância que, se deixar a substância não deixa de ser. Você pensa, por exemplo, eu, Carla, quais são as características em mim que, se me deixarem, eu não deixo de ser na forma humana? Então pensa, por exemplo, eu posso aumentar a minha massa corpórea, eu posso diminuir a minha massa corpórea sem deixar de ser Carla. Eu posso mudar a cor dos meus cabelos, eu posso mudar a cor das minhas unhas sem deixar de ser Carla. E assim por diante, certo? Então, acidente é a característica da substância que, se deixar a substância não deixa de ser acidente. Agora, e a essência? Bom, o Aristóteles, ele não fez um compêndio sobre todas as essências da substância, sem dúvida. Mas ele disse assim, mas você pode pensar, o que é na Carla que, se deixar a Carla deixa de ser? Vamos pensar no carro, por exemplo. O carro, ele tem uma finalidade, e a finalidade é importante enquanto causa da substância, nós vamos entender daqui a pouco. A finalidade dele é a locomoção. O que é que, se deixar a substância carro, o carro deixa de ser carro e passa a ser outra coisa? Posso pensar no motor, por exemplo, aí ele se torna um ferro velho. Um carro sem motor me serve para quê? Se você pensar nas rodas, por exemplo, um carro sem roda, como que vai me locomover? A menos que a gente invente aí um que voe, daí também não é carro, aí passa a ser avião, deixa de ser carro, e assim por diante, certo? Então, essência, acidente, matéria e forma, tranquilo? Outra consideração importante na teoria aristotélica é que ele acha primordial a filosofia estudar as causas de uma substância. As causas, a origem dela. Isso significa que o Aristóteles está dizendo para você que toda substância é causada por algo que vem antes. Que nada que existe no mundo vem do nada, bum, explodiu, brotou e apareceu. Mas todas as substâncias, elas têm uma causa, e essa causa antecede a substância. Causa que vem antes. Qual é a minha causa, por exemplo? Né? A minha causa vem antes de mim, você sabe? Tá careca de saber, é a cegonha. Né? E assim por diante. Então vamos lá. Quais são essas causas? Bom, ele vai dizer, a causa da existência de uma substância, sem dúvida, primeiro é a causa material, né? A causa material. Uma substância existe porque ela tem matéria, mas essa matéria numa determinada forma. Eu já expliquei para vocês esses conceitos de matéria e forma, né? Então, as causas de uma substância é uma matéria e a forma. A forma vem primeiro, né? A forma vem primeiro. Pensa, se você vai fazer, por exemplo, você tem um tanto de argila e você vai fazer um barro, você vai fazer um vaso, você tem que ter na sua cabeça primeiro a forma do vaso para depois você dar forma a essa matéria, senão a matéria é desinforme. De que me vale uma matéria desinforme? Então, as duas primeiras causas de uma substância são a causa material e a causa formal, a forma e a matéria. E aí, nós temos duas outras causas da substância, a causa eficiente e a causa final. Que é isso? Peripatéticos, sigamos. Que é isso? A causa eficiente é aquilo que causou a substância. Como assim aquilo que causou a substância? Veja bem, se você pensar, por exemplo, num carro, o
carro, ele não surge do nada. Ele tem uma causa eficiente, que é a fábrica que fabricou o carro, né? Se você pensar num vaso, o vaso não surgiu do nada. Ele tem a causa eficiente, que é o oleiro. Se você pensar, por exemplo, no portão, né? Num portão, na grade lá, você pensa, o portão não surgiu do nada. Ele tem a causa eficiente, que é o metalúrgico. O Aristóteles diz que tudo na natureza tem causa eficiente. Ou seja, as coisas, elas não surgem do nada. Elas têm causa eficiente, certo? Aquilo que causou determinada substância, ok? E aí nós temos a última das causas, não menos importante, que é a causa final. O que seria essa causa final? É aquilo que a gente chama em grego de telos. Telos é a finalidade, não é a morte, tá? Não é final de morte, é final de finalidade. Como que se dá isso? Ele diz que tudo que existe na natureza existe e cumpre uma finalidade. A árvore, por exemplo. Qual é a finalidade da árvore? Dentro de várias finalidades, uma delas é a fotossíntese, né? Se você pensar no coração, o coração tem uma finalidade diferente da finalidade do estômago, por exemplo. Se você pensar numa lagartixa, ela tem uma finalidade dentro da natureza e assim por diante. Todas as coisas cumprem uma finalidade, certo? E normalmente a sua forma, a sua matéria vem para cumprir a finalidade que existe nas coisas. Está tudo interligado. Por exemplo, se você pensar numa abelha, você não pensa numa abelha como um ser de metal, porque como que vai voar, né? A matéria e a forma estão diretamente interligadas nesse processo. Ok. E aí, você tem que pensar comigo, olha, se o Aristóteles discorda do Platão, no sentido da teoria das ideias, ficou um problema aí que nós temos que resolver. E qual é esse problema que nós temos que resolver? É o seguinte: o Platão foi um cara que conseguiu resolver o impasse entre os pré-socráticos Heráclito e Parmênides, certo? Em que sentido? Lembra que o Parmênides dizia que não há movimento no mundo, que não há mudança? E o Heráclito dizia, sim, há movimento, sim, há mudança. Quem conseguiu resolver isso foi o Platão na teoria das ideias. É como se o Platão estivesse dizendo assim, calma, os dois estão certos. Existe um mundo onde não há mudança, esse mundo ele chamou de mundo inteligível, e existe um mundo que há mudança, e ele chamou de mundo sensível. Se o Aristóteles discorda da teoria das ideias, como que ele vai explicar esse problema da mudança? Ele vai explicar a partir daqui, a partir das coisas, como lá no quadro A Escola de Atenas. Ele diz que a partir de dois conceitos da metafísica aristotélica. Quais são esses dois conceitos? Ato e potência, certo? Anota aí no seu caderno. Ato e potência, assim que ele explica o movimento de mudança que existe nas coisas. Como assim? Diz assim, olha, uma substância, ela existe em ato, mas ela tem potência de transformação. Uma substância existe em ato, mas ela tem potência de transformação. Ato é o aqui e agora, certo? Esse momento, aquilo que passa pelos seus 5 sentidos que você percebe. Ato é a característica sensível das coisas e a potência é a característica inteligível das coisas. A potência ela nunca vai ser. A potência é a capacidade que uma substância tem de se transformar, transmudar, forma, mudar a forma, certo? Transmudar, o quê? A forma. Vamos pensar em mim enquanto substância, por exemplo. Agora eu estou na forma humana, mas eu tenho capacidade de transformação. Imagine que eu morro, por exemplo, e aí eu vou, né, ser enterrado, os micronutrientes vão fazer eu me transformar em carbono, né? Eu tenho potência para carbono, não tenho para avião, por exemplo. A árvore, quando você pensa na árvore, imagine que essa árvore foi quebrada, né? Foi cortada, ela caiu no chão. Ela tem algumas potências, né? Quais são as potências da árvore, por exemplo? As potências da árvore pode ser armário, pode ser guarda-roupa, a potência da árvore pode ser porta, mas a potência da árvore não pode ser, por exemplo, pneu de caminhão, pneu de carro ou assim por diante, certo? Porque dentro das potências possíveis, a árvore tem algumas, ok? Então, ele explica a mudança a partir dos conceitos de ato e potência. Ótimo. E aí, tem um outro
a partir desses conceitos de ato e potência, o Aristóteles ele vai regredindo as potências anteriores que existem no ser, e a partir disso ele vai tentar explicar o surgimento do universo, certo? Então, por exemplo, quando você pensa em Carla, qual que é a minha potência anterior, a minha forma anterior? Pensa comigo, a minha forma anterior é de feto, e a forma anterior de zigoto, e a forma anterior de espermatozoide, no meu pai, lá, né? E do meu pai você vai voltando nos primeiros hominídeos. E dos primeiros hominídeos, os primatas, e a forma anterior dos primatas, provavelmente um réptil. E do réptil, a forma anterior, anfíbio. A forma anterior, a trilobita, vamos ver, da trilobita, a forma anterior, um animal aquático. E o animal aquático é uma unicelular. E anterior, as moléculas. E as moléculas, a água, o oxigênio. Você vai voltando. Ele vai dizer assim, ó. Se tudo... Ó, você pega as leis da natureza. Se tudo que existe aqui tem uma causa eficiente, você pega, por exemplo, a árvore. Ela tem uma causa eficiente. A árvore não brota do nada. Apareceu uma árvore, não. Tem a causa eficiente, né? Então você pensa lá, ela veio de uma semente, de alguém que plantou e assim por diante. Agora, e a primeira? Se eu sei que na natureza tudo tem uma causa eficiente, como que eu vou explicar a primeira coisa que surgiu? O Aristóteles vai dizer assim, tem que ser um motor imóvel. Algo que é motor, porque fez o primeiro movimento, ou seja, a passagem do nada para a primeira substância, mas ele não é movido